ao podcast Pode no Condomínio. Estamos aqui para dizer a pauta do dia. E qual é a pauta do dia? Depois da vinheta. Pode assembleia permanente no condomínio? Pode! A Lei 14.309 de 2022 trouxe esta possibilidade. A Lei 14.309 estabelece no seu artigo os requisitos para se fazer uma assembleia permanente. E você, síndico, tem que ter muita atenção em relação a essa assembleia permanente. Ela veio para facilitar? Veio. Veio para ajudar? Sim. Principalmente para ajudar a atingir aquele quórum qualificado. Quando é que eu digo que o quórum é qualificado? É aquele estabelecido, é aquele que tem que ser respeitado. Não é maioria simples, é o que é estabelecido. Ou seja, quórum estabelecido especificamente na convenção ou no Código Civil. E eu vou trazer sempre aquele que dá o exemplo geral para nós, que mexe na área condominial. É o quórum qualificado de 2/3. Quórum muito difícil de atingir, ou o quórum de unanimidade. Ou seja, todos os condôminos têm que estar presentes na assembleia. Este quórum é fácil de atingir? Não. Sabemos o quanto é difícil. Então, para ajudar a conseguir esse quórum qualificado, principalmente nessa fase que nós estamos tendo uma grande modificação na maioria das convenções de condomínio, este quórum qualificado torna-se um empecilho. Então, a Assembleia Permanente veio ajudar, contribuir. E quais são as regras para se fazer uma Assembleia Permanente? Primeiramente, muito síndico me pergunta o seguinte: eu já coloco no edital de convocação que ela é permanente? Não. Ela só vai ser permanente no dia que está ocorrendo a assembleia. Ou seja, ela não pode ser pré-determinada. Ela é estabelecida naquela hora daquela reunião. Claro que no edital de convocação você vai colocar o motivo, né? A pauta do dia daquela assembleia. E vamos supor que o condomínio está prevendo alterar a convenção do condomínio. Então, lá no edital você vai colocar a alteração na convenção. Então, no dia estabelecido, na hora estabelecida, no local estabelecido, é muito importante colocar isso, porque se você não coloca data, horário e local onde ocorrerá a assembleia, ela pode se tornar inválida, né? Ela pode ser anulada. Então, você coloca e no dia da realização desta, você vendo que não tem o quórum exigido, né? O quórum determinado para que vote a alteração da convenção, ou outro ato que deverá ocorrer dentro do condomínio, vocês em assembleia ou o presidente da assembleia vai propor para os presentes para que esta assembleia seja permanente. Permanente é 1 ano, 2 anos, é quando quiser? Não, tem requisitos mais uma vez. É permanente dentro do prazo de 90 dias, entre a primeira e a última assembleia. E lembrando que se ela for permanente, no mesmo momento que foi estabelecido, deverá também estabelecer a data, horário e local da próxima assembleia. E também constar o motivo por que ela se tornará permanente, ok? Lembrando que aqueles presentes, eles são automaticamente convocados, tá bom? E os que não estavam presentes, ou seja, os ausentes, serão convocados para aquela assembleia, já que ele não participou desta que estabeleceu. E aí você convoca estes ausentes, porém, ao convocá-los com o edital de convocação, como é de praxe,
você vai enviar esta ata dessa assembleia, mostrando o motivo dela ter se tornado permanente e, por isso, dando a eles o direito de votar se concorda ou não, tá? Então, você vai estabelecer isso. E qual que é este prazo? Este prazo é de 60 dias, tá bom? Então, nesta assembleia, vocês vão estabelecer o prazo, a data da nova assembleia, que deverá ser de 60 dias. E lembrando, como eu disse para vocês anteriormente, a assembleia permanente tem um prazo de 90 dias, tá bom? São 90 dias para encerrar, 60 dias entre uma assembleia e outra assembleia, ok? Agora, se você não conseguiu na primeira assembleia o quórum, na segunda assembleia o quórum, pode na segunda assembleia estabelecer outra assembleia permanente? Pode, vocês podem fazer da mesma forma, tá? No prazo de 90 dias, vocês podem fazer tantas assembleias quiserem, 5, 6, o tanto que você quiser, tá ok? Porém, entre a primeira convocação da assembleia, da realização da primeira assembleia e a convocação da segunda assembleia permanente, você tem que restabelecer 60 dias. Então, entre uma e outra, 60 dias. Porém, neste prazo de 90 dias, você poderá fazer quantas quiserem. Se quiser 5, 6, 7, 10. Ah, é muito bom, então vou fazer várias. Não, não é bem assim. Por quê? Tem outros requisitos. Requisitos que vão legalizar e fazer com que a sua assembleia permanente esteja dentro do que abarca o artigo 1353, ok? Então, qual é o outro requisito? É que aquelas pessoas que estavam ausentes, como eu tinha dito, ela vai receber uma ata, essa ata parcial dessa primeira assembleia. Então, vamos supor que o seu apartamento tem 100 unidades, ok? Apareceram 10. As 90 unidades não estavam presentes. Essas 90 unidades receberão a convocação junto com a ata parcial desta assembleia, ok? Explicando o motivo e dando a eles a oportunidade de votar. Porém, aqueles 10 que estavam presentes na assembleia votaram, ok? Eles concordaram ou não de alterar a convenção. Esses 10 5 votaram a favor e 5 votaram contra, ok? Desses 5 que votaram a favor ou contra, eles podem mudar o voto na próxima assembleia? Pode. Aí você vai ter que contabilizar de novo para verificar se você terá o quórum suficiente, ok? Então, enquanto ocorrer as assembleias, poderão ocorrer modificação do voto das unidades, ok? Isso é permitido. Por isso que eu chamo a atenção do síndico. Quando fizer uma assembleia permanente, não vai dar para fazer aquela ata genérica. Tiveram presente tantas unidades, 5 votaram a favor e 5 votaram contra. Não, você vai ter que colocar que tais unidades votaram a favor, tais unidades votaram contra. Você vai ter que quantificar e qualificar esse voto, tá ok? Então, você vai ter que colocar a unidade que votou a favor e a unidade que votou contra, tá? Na segunda assembleia, que já foi convocada, que o povo apareceu e tudo mais, esses que estavam presentes, eles poderão estar presentes ou não. E se por um acaso eles mudarem o voto, nessa ata dessa assembleia desse dia, deverá falar que ele antes tinha votado desta forma, a unidade tal tinha votado dessa forma, agora está votando de outra forma, tá bom? E aí você vai, de novo, quantificar e qualificar esse voto. Você vai colocar a unidade e como votou, ok? Passou, fez a ata primeira, parcial, fez essa ata segunda, dando continuidade à primeira ata, ou seja, outra ata parcial, você vai ter que fazer uma ata total
de todas as assembleias. Se você fez 5, 6, 7 assembleias nesse período de 90 dias, você terá 5, 6, 7 atas parciais. E aí você vai ter que reunir todas as informações numa única ata para que ela seja levada a registro, ok? Então, a assembleia permanente pode ir no condomínio? Pode, mas tem requisitos. Então, qual é o requisito? Que ela seja estabelecida na reunião que não atingiu o quórum. Depois disso, serão convocados os ausentes para participar da próxima assembleia com data, hora estipulado e local. Além disso, os presentes que votaram poderão também estar presentes na próxima ou não. Porém, se eles votaram de determinada forma, eles podem modificar o voto. E para esses que estavam ausentes, além do edital de convocação, ele vai receber também uma ata parcial para saber o que foi decidido, o que foi discutido, ok? E toda vez que o que tiver ausente e quantas assembleias tiverem, ele vai receber tantas convocações e tantas atas parciais. E para fechar tudo, você tem que concluir a assembleia permanente para levar a registro. E como é que você vai concluir isso? Fazendo uma ata total, ou seja, abordando tudo que foi discutido nessas assembleias anteriores, tá ok? Então, você vai ter que fazer uma ata abordando tudo, colocando, pontuando voto e unidade e tudo que aconteceu dentro dessas assembleias, ok? Então, fica a dica aqui, a assembleia permanente pode, é permanente dentro do prazo de 90 dias, entre a primeira e a última assembleia. No prazo de 90 dias, vocês podem fazer tantas assembleias quiserem. Porém, entre a primeira convocação da realização da primeira assembleia e a convocação da segunda assembleia permanente, você tem que restabelecer 60 dias. Então, entre uma e outra, 60 dias. Porém, neste prazo de 90 dias, você poderá fazer quantas quiserem. Então, fica a dica aqui. A assembleia permanente pode, desde que você respeite e faça uma assembleia legal, ok? E quando tiver dúvida, lembre-se sempre, se você não entendeu como funciona uma assembleia permanente, entre em contato com um advogado especializado, para que você não gaste tempo, não gaste dinheiro, porque a assembleia permanente, dependendo, ela pode sair muito cara para o condomínio. Então, ter uma assessoria especializada ajudará você a fazer uma assembleia legalizada com uma ata registrada de forma correta, ok? Espero que tenha resolvido a sua dúvida e te aguardo no próximo Pode ir no Condomínio. Mais um assunto que gera dúvida no dia a dia do condomínio. Acompanhe a gente aqui no canal, no nosso programa Pode ir no Condomínio. Até mais!